Olá, ela é inteligente, intensa e muito exigente consigo mesma. Natural de Porto Alegre, é filha do seu Birajara e da dona Terezinha, é graduada em Pedagogia com habilitação e orientação educacional. Especialista em psicopedagogia e mestre e doutora em educação. A esposa do Luciano é a mãe do Matheus e da Larissa, e, embora more na capital, confessa fugir do agito e preferir a tranquilidade de sua casa. Com vasta experiência na área educacional, ela assumiu no dia 24 de novembro a reitoria da Universidade Fevale. Hoje teremos uma conversa de peso com Inajara Vargas Ramos. Seja muito bem-vinda, Inajara, nossa reitora. Muito obrigada, Rodrigo. Grande prazer recebê-la para uma conversa de peso. Igualmente estar aqui conversando contigo. Muito exigente consigo mesma. Sim. Eu fui uma criança terrível sob esse aspecto. Na verdade, eu sempre também fui muito braba, né? Mas esse braba, né, era uma dificuldade que eu tinha com o próprio erro, né? Se eu caía, ninguém podia me olhar e nem me juntar, senão virava uma onça, né? Na escola, quando eu entrei na escola, eu já conhecia o alfabeto, eu já sabia o meu nome, porque eu tinha uma tia que estava ensinando minha prima, que tem a mesma idade que eu, e eu acabei aprendendo. Então, eu entrei na escola com uma expectativa muito grande de escrever mais, de ler, que eu ainda não sabia, né? Mas eu entrei no jardim de infância, na época era assim que chamava a educação infantil. Eu tinha 5 anos de idade. E lá era brincadeiras, né? Atividades na época de leitura, de leitura não, mas de reconhecimento das letras, uma aproximação ao mundo letrado que hoje as escolas e a educação infantil se propõem. Na minha época, né, há 40 anos atrás, 43, não existia. Então, eu me frustrei um pouco com aquilo, né? Se um colega me olhava meio atravessado, eu já chorava. Se me esbarrava, eu chorava. E eu criei uma situação dizendo para a mãe que eu chorava porque eu queria aprender. Aí a mãe foi na escola, conversou com a diretora, pequena escola de bairro, periferia de Novo Hamburgo, olha, só o ato falho, de Porto Alegre. Meu irmão já tinha estudado lá, então foi indo. Aí a diretora disse assim, bom, na época fazia o tal do teste ABC, que era um teste de prontidão para ver se a criança tinha possibilidade de se alfabetizar. Se ela passar bem, se ela passar no teste, a gente passa ela para o primeiro ano. Ok. Fiz o teste, me lembro assim, como se fosse hoje, as crianças todas numa sala, e eram chamadas uma a uma, e aí tinha lá os exercícios, né, de psicomotricidade. Quase um exame de proficiência. Quase, né? E aí eu me fui bem no tal do teste. Fiquei na turma A, inclusive, que era a turma A, B, C, e naquela época ainda classificavam pelo desempenho no teste. Só que, claro, eu tinha 5 anos de idade, né? Então, eu não tinha uma maturidade para uma sala de aula daquilo ali. Eu pulei uma etapa, na verdade. Então, toda e qualquer situação nova que eu fosse colocada, a professora botava lá, começar a aprender a ler e escrever, a professora, eu digo que era uma santa. Se eu não sabia, se eu não entendia, chorava, né? E isso foi todo o primeiro ano, assim. A época da Semana da Pátria, tinha hasteamento de bandeira, tinha que ficar na fila, a gurizada medonha, né? Na minha época também era assim, que se cutuca, se empurra. Não, a mãe tinha que levar a dondoca, depois eu assistia de fora, entrava para a sala, depois de todo mundo estar acomodado. Todas as tentativas, né, da mãe de, bom, vamos ver se dá certo esse negócio. Foi assim o ano inteiro, eu ia super bem na escola, mas essa questão do emocional muito mal resolvida. No segundo ano, passei para o segundo ano, fui para o segundo ano e o negócio continuou. Até o dia que a mãe disse assim, bom, se tu não parar de chorar, tu não vai mais para a escola. Pronto, parei. Que era uma coisa que tu gostava muito. Pronto, parei. Não chorei mais. Eu digo que eu chorei tanto. Isso é pedagogia, né? Quando eu era criança, não é à toa que eu fui para esse lado, né? Não é à toa. Nunca, as coisas sempre se explicam.
Eu sempre brinco que eu chorei tanto quando era criança que agora eu já choro um pouco, bem menos. Najara, chegaste num ponto Sim. de extremo destaque, né? Não sei o quanto isso te envaidece, mas eu sei que com tanto garbo que vem acompanhado a isso, tu tem muita responsabilidade também. Como está essa chegada? Tu já estás há 7 meses como reitora, né? Mas até então não como uma reitora institucionalizada. Né? Eu diria que mais do que me envaidece, me compromete, né? Até um pouco pelo meu perfil, né? Eu iniciei a minha carreira no ensino superior em 2000. Em 2001, eu entrei na Pró-Reitoria de Ensino como assessora do professor Ramon, à época, que era o pró-reitor. Em 2005, quando ele assumiu a reitoria, eu fui a titular, né? A substituta dele, né? Então, foi um tempo bastante curto para uma ascensão grande, né? Eu reconheço isso. E uma coisa que eu sempre tive muito cuidado é com essas questões da vaidade, né? O poder, ele embriaga, né? O poder seduz. E a gente não pode ser seduzido pelo poder, né? A responsabilidade que eu me imponho, o reconhecimento e o conhecimento das expectativas que as pessoas têm desta posição de destaque que eu ocupo. Ninguém ocupa esse espaço à toa. Né? Mais do que me envaidecer, me faz eu ter muito mais cuidado ainda com coisas que eu já tinha antes, né? Eu procuro ser cautelosa também, né, nessas coisas e ir devagar, ir com calma, né? Não me deixar levar pelo brilho que o cargo tem, pelas condições melhores, pelas coisas que ele agrega a gente. Dia a dia, com certeza, deve ser de muito mais transpiração do que de brilho. O que eu diria assim que é um pouco diferente, né? Na situação de pró-reitor, tu está muito voltado para dentro, né? A pró-reitoria em que eu estava é uma pró-reitoria grande, é uma pró-reitoria de muito peso, porque ela carrega grande parte, né, dos elementos que dão a chancela, né, da instituição, seja ela, né, um centro universitário ou uma universidade, né? Tem uma série de processos regulatórios que tem que ser muito olhados, muito cuidados. Um trabalho muito técnico. Muito técnico para que, a instituição se mantenha naquele patamar que ela está e que ela responda a uma qualidade cada vez maior. Porque hoje a gente é extremamente... A qualidade ela é extremamente olhada, ela é extremamente medida e ela é muito... né? Ela vai para fora e ela diz do que tu faz, né? E nem sempre é isso realmente... Às vezes, nesses processos... porque eles são feitos, essas avaliações por pessoas, nem sempre é exatamente aquilo. Então, o cuidado que tem que se ter é muito grande. Então, tu está muito focado, tu está muito virado para dentro da universidade, né? Agora, na questão, né, no cargo de reitora, é dentro e fora, né? Porque tem toda a questão de representação institucional, né? De estar mais próximo à comunidade, de estar olhando para outros projetos das outras pró-reitorias que constituem o todo da universidade, que antes eu não me preocupava com isso. É uma autoridade pública, né? Exatamente. E a responsabilidade por responder por absolutamente tudo o que acontece dentro da universidade, né? Então, tu tem pessoas em diferentes cargos, conduzindo diferentes projetos, diferentes atividades, as quais tu não tem domínio, mas que tu tem que ter confiança, porque é o teu nome que está ali, né? Eu respondo por tudo e tenho uma grande equipe de 1.500 pessoas, né? Fazendo N atividades pelas quais quem responde, em última instância, sou eu. Como é que tu recebeu essa chancela da mantenedora, da ASPEUR? Bom, esse foi um processo bem interessante, né? Até porque, né, a relação da mantenedora ela é bem próxima ao reitor, né? Então, nós como pró-reitores, até um determinado momento,
né, nós assistimos isso pelo nosso representante, né, que fazia todas essas costuras. Tem áreas que são mais próximas, a área administrativa e financeira é um pouco mais próxima da mantenedora do que as áreas acadêmicas, né? Então, eu, na condição de pró-reitora, olhava isso um pouco mais de distanciamento. Muitas vezes era convidada a participar de diferentes momentos da mantenedora, mas é uma relação diferente. A gente teve, né, a troca da direção da mantenedora, dos conselhos da mantenedora, o ano passado. Então, o nosso presidente também é um presidente, né, que está à frente da mantenedora há pouco tempo, né? Então, era todo um processo de conhecimento de grupo, né, de aproximação, que estava acontecendo quando, né, a situação interna em razão da saúde do professor Ramon, deu uma virada dentro da universidade, né? E uma pessoa, né, que estava há muito tempo na gestão da universidade, né, uma série de implicações, né, de relações, de envolvimento, que a mantenedora naquele momento resolveu pensar um pouco mais e, né, me nomear interinamente para o cargo, até que tivesse, né, uma possibilidade de uma visibilidade maior do que acontecia para tomar uma decisão, né, mais responsável, mais consciente. Né? Porque no primeiro momento foi um choque para todo mundo. Foi um choque, né, para todo mundo. Algo que causou muito impacto e que qualquer decisão, né, que fosse mais permanente, né, ela tomou um peso muito grande, né? Então, nesse momento, houve a interinidade. Nós, como grupo de trabalho na universidade, na reitoria, os pró-reitores e até mesmo os diretores de instituto, né, tivemos uma aproximação muito grande, porque tivemos que tomar muitas decisões em conjunto, e isso nos aproximou muito da mantenedora, que foi muito mais atuante nos processos da universidade do que antes, que vinha num processo regular, normal, todo, né, muito bem organizado. Então, foi um período de muito conhecimento, né, de muita troca, até que agora chega, né, o momento que a mantenedora entende que, bom, podemos, né, resolver essa situação, até para dar um pouco mais de tranquilidade para a comunidade acadêmica, né, porque a interinidade, ela tem um tempo, ela não pode ser permanente. E aí se construiu todo um processo interno de conhecimento, das perspectivas e objetivos, metas que a própria mantenedora tem em relação à universidade, né? Uma aproximação, uma sinergia maior, né, entre todos os cargos, né, mais altos acadêmicos que respondem pelas áreas, com a mantenedora. E aí, então, chega a decisão onde eu sou convidada a permanecer, né, no cargo para fechar essa gestão, né, que foi iniciada lá em 2013, né, lá 2013 e 2015. A mantenedora, nesse meio do caminho, também fez algumas modificações, até para pensar nessas possibilidades que fomos pegos tão de surpresa, né? Fez algumas modificações no estatuto quanto a mandato dos cargos da universidade, e aí eu sou convidada a permanecer. Foi um momento, assim, bastante emblemático para mim, eu te diria, né? Porque até então, uma coisa é tu estar interinamente e trabalhando muito em conjunto com todo mundo, e bom, tu és, mas também não é, né? E eu ainda acumulava a pró-reitoria de ensino, né? Então eu me dividia muito entre uma coisa e outra, a representação institucional, ela ficava diluída entre nós, porque não era possível eu atender a todas as coisas, né? Nós estamos num processo, né? Nós entramos agora numa fase final de organização do processo de recredenciamento da Fevale como universidade, é um processo que fica a cargo da Pró-Reitoria de Ensino, então isso, né, era a prioridade daquele momento. E aí pensar também, né, bom, quem ocupa esse lugar que antes era meu, né? Eu fiquei na Pró-Reitoria 9 anos, né? Então, foi todo
um conjunto de fatores que fizeram com que eu pensasse, bom, e agora? Né? É para ser de fato. Né? O que nós temos? Que perspectivas existem? Né? Eu consigo dar conta disso? Que perspectivas existem? Né? Eu quero saber isso. Eu quero saber muito de medicina, de tantos assuntos que não são tão caros. Isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a reitora da Fevale, Najara Vargas Ramos.